Como que processos bem desenhados e bem implementados ajudam no resultado do negócio de uma empresa e como que esses mesmos processos conseguem potencializar a inovação. Eu sou Fábio Pando e você está no New Horizons. Uma série de entrevistas com diferentes pessoas, de diferentes conhecimentos, que nós estamos trazendo para que a gente possa fazer uma discussão aberta, sobre as diferentes perspectivas que cada um traz, sobre inovação dentro do seu campo de atuação. Hoje nós vamos conversar com a Angélica Regazzini. Quem que é a Angélica Regazzini? Ela é certificada CBPP pela ABPMP e BPM Professional pela Boston University, com formação em matemática aplicada e computacional pela Unicamp, e MBA em mercado de derivativos pela USP e BMF. Consultora especialista em projetos corporativos de transformação organizacional e melhoria de processos, utilizando Lean, Agile e gestão por processos BPM. Então, é um assunto que aparentemente é um assunto assim mais denso, mais pesado, mas ela tem essa capacidade de trazer de uma forma bem simples para a gente. Então, eu só estou esperando ela entrar aqui. Eu sei que ela já está vendo a gente, é só pedir para participar e eu já dou o ok aqui para ela entrar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos ver aqui. Já está entrando aqui. Vai ser uma conversa muito legal, porque processo sempre é um assunto muito interessante. Oi, Angélica, como vai? Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia, Fábio, e você? Tudo bem também. Eu já fiz a sua É, apresentação. eu li, vi, chique. você viu? Eu li um monte de letra aqui que eu não tenho ideia do que aqui, que é a primeira pergunta Sopa que de eu faço. letrinha, sopa de Sopa de letrinha. letrinha. Como é que faz para uma pessoa trabalhar com processo para ter todas essas letras aqui? Mas antes disso, eu queria agradecer a gentileza de ter aceito o nosso convite para que a gente possa discutir, né, assuntos tão relevantes e todos eles, né, com diferentes perspectivas dentro do conhecimento da área de cada um, mas falando sempre sobre inovação, né, inovação em negócios. E, evidentemente, quando a gente fala de inovação, que a inovação ela tem em si um apelo muito bonito, né? A inovação é uma coisa que chama atenção. Vamos falar de processos? Não, processos é uma coisa que fala, não, isso é Chata. muito chato, tá certo? Mas eu afirmo, né, que inovação sem processos não existe, certo? Você pode pensar uma inovação maravilhosa, uma coisa do outro mundo, falar, nossa, vou ganhar muito dinheiro com isso. Se você não processualizá-la, você não implementa a inovação. E é por isso que Exatamente. o motivo do nosso convite, né, falar com você sobre essas perspectivas de processos, tá certo? Tá Então, eu certo. queria que você começasse, nessa conversa aqui, começasse falando sobre a importância, né, dos processos, a importância de ter dentro das empresas assim, várias metodologias que vão garantir a implementação de qualquer coisa que foi idealizada em outros locais. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Fábio, porque você conversou aí já semanas passadas com alguns ídolos meus, né? Então, Fábio Barbosa, pessoas que são para mim, assim, tem ideias, tem conceitos que são coisas a perseguir, né? Então, são pessoas que eu admiro demais. Então, obrigada pela oportunidade. Obrigado a você. E falando especificamente de processos, é assim, é como se você quisesse fazer uma varanda linda na sua casa sem ter saneamento básico, água e esgoto. Então, é mais ou menos isso. Quando eu quero falar de inovação, fazer inovação sem entregar o básico é criar uma expectativa que vai causar mais frustração ainda no teu cliente. Então, eu costumo dizer assim, o processo, ele independe de você acreditar ou não nele, né? Processos, eles existem. Quer você os enxergue ou não, né?
Uhum. Quando você vai numa manufatura, é mais fácil de você ver o processo ali, né? Ele é tangível. Quando você está numa empresa de serviços, ele está dentro da cabeça das pessoas, ele está dentro dos sistemas. Então, você não visualiza, Sim. e acho que é por isso que as empresas não dão tanta importância para isso, né? Uhum. Até porque quando a gente fala assim, eu quero mapear processos. Para Uhum. que você quer mapear processos? Qual que é o objetivo? Né? Ninguém Sim. mapeia por mapear, né? Vou Sim. mapear, toma aí, põe no arquivo e fica lá, né? Uhum. Tem que ter um propósito. Ao longo desses anos todos, a gente tem notado assim que para fazer inovação, eu tenho que conhecer, no mínimo, o que eu faço hoje. E se eu faço bem o que eu faço hoje. E para conhecer, eu preciso saber, preciso ver o processo, né? Agora, Então... é muito comum, e você, que é uma profissional da área, você deve ver muito mais do que eu, que as empresas muitas vezes não conhecem o que fazem hoje, certo? com certeza, não sabem. Porque Não sabem. não sabem, como está na cabeça das pessoas, ou então dentro dos sistemas, Sim. os gestores não sabem o que os seus funcionários fazem de verdade. Eles acham que eles sabem, né? Mas quando você vai lá e faz o mapeamento e coloca visivelmente o que essas pessoas estão executando, as atividades que elas estão executando, eles se surpreendem. A maioria dos gestores das empresas, e mesmo os colaboradores, quem está executando o processo, se surpreende, porque ele não imaginava que ele fazia tudo aquilo, né? Porque se a gente for bem na raiz da história, o que é processo? É uma sequência de atividades que entrega algum produto ou algum serviço, que entrega algum resultado, né? Uhum. E essas atividades elas podem ser manuais, automáticas, tanto faz. O problema é que quando isso não é visível, as pessoas isso não está documentado, isso não é gerenciado, e eu acho que mais do que documentar é gerenciar, né? Uhum. As pessoas não sabem aonde mexer para melhorar. Elas não Uhum. sabem aonde mexer. Muitas das coisas que a gente tem visto como pedido de inovação, nada mais é do que consertar o que não está funcionando, né? Né? Quando você vai olhar, vai para o cliente e falar assim, olha, o que você gostaria, o que você espera dessa empresa como alguma coisa nova? Eu espero que ele me entregue aquilo que ele se propõe a fazer, né? Eu vou falar uma coisa, às vezes a inovação significa... Você quer inovar? Às vezes eu falo para as empresas, né? Inovar é uma coisa difícil, complexa, precisa ir na NASA, precisa fazer um novo Google, e nada contra fazer um novo Google, né? Não é isso, mas assim, pensa que é uma coisa que, nossa, eu preciso contratar engenheiro da NASA. Não, às vezes inovação significa apenas entregar o que sua empresa promete. Exatamente. Entrega o que sua empresa promete. Se você prometeu rapidez, transparência, entrega isso. Só que a gente sabe que para entregar isso é complicado, né? É complicado, porque eu tenho que começar a fazer a gestão desses processos, né? Um presidente de uma grande empresa uma vez falou, ele disse assim, olha, toda vez que eu vou lançar um produto novo, eu não faço campanha. Porque senão eu vou criar uma expectativa tão grande que a probabilidade de eu frustrar vai ser muito maior. E é pior um cliente frustrado por uma expectativa mais alta do que se eu lançar quietinho, deixar funcionar, tá 100% redondo, daí eu anuncio, né? Aí eu crio a expectativa. Então, eu acho que com inovação é a mesma coisa. Você quer inovar? Ótimo, legal, bacana, é a palavra da vez, né? É o termo da vez. Mas primeiro, faça aquilo que você se propôs a fazer. E um bom termômetro para saber se você está fazendo aquilo que você se propôs a fazer é o tamanho do seu saque. Então, a gente costuma dizer que a missão de um saque ou de uma ouvidoria... É o tamanho da área de atendimento ao cliente. De atendimento ao cliente. Porque se você tem uma empresa que está fazendo exatamente, está entregando uma boa experiência para o seu cliente, o seu saque não precisa ter inúmeros, milhares de atendentes, né? O saque é a televisão na sala de espera do dentista. Se ele te atendesse na hora, você não precisava da televisão. Então, conserta os teus processos e daí pense em inovação, porque senão é mais uma coisa para você fazer. Né? E é assim, como a gente vive num pântano, né, em termos de atendimento ao cliente, as pessoas podem estar pensando agora, imagina, mas não tem empresa que não tenha saque. Sim, mas vamos pensar em algumas empresas que você usa muito, mas nunca passou pela sua cabeça usar o saque. Por exemplo, qual é o saque, o telefone do saque do Google? Pois é. Por exemplo. Pois é. E tem, porque eu já tive problema que eu comprei, mas foi assim, uma exceção da exceção. Google, Amazon. Exatamente. Você assim, nem conhece. O negócio é assim, o negócio funciona. Assim, como o negócio funciona, porque tem processos bem desenhados, bem implementados e bem executados,
Não, não tem problema. É. Não é verdade? E tem a história das pessoas acharem que quando você padroniza, né? Porque ter os processos gerenciados é uma forma de você padronizar o trabalho. As pessoas acham que ao padronizar o trabalho eu mato a inovação. Pelo contrário, na Uhum. verdade. Quando eu não preciso me preocupar com o que fazer, me sobra tempo para melhorar o como fazer. Claro, E aí eu claro. inovo naquilo que eu faço, né? Agora, quando eu tenho que estar o tempo todo pensando qual é o próximo passo, eu não tenho tempo para pensar em inovação, eu não tenho tempo para pensar em melhoria, né? Claro. A palavra da vez agora tem essa história de jornada do cliente, experiência do cliente, né? Muito está se falando sobre isso. Sim. A jornada do cliente, em determinado momento, ela toca a empresa, que é quando começa a te interessar, quando ela dispara um processo dentro da empresa. E a cada momento dessa jornada que ele toca a empresa, ele tem uma experiência. Então, Uhum. qual é o melhor processo? É o Uhum. processo que, ao longo de toda essa jornada, entrega a melhor experiência para o seu cliente a cada contato. Uhum. E aí, se você tem isso padronizado, você pode inovar, né? Nós, no dia a dia nosso, nossos projetos, nós fazemos esse mapeamento da jornada do cliente muito, né? E tem uma coisa interessante, porque a jornada do cliente começa muito antes da empresa saber que aquele cliente está interessado nela. Por quê? Porque os processos são ativados quando a pessoa entra em contato com a empresa. Antes de ela entrar em contato, os processos não pegam isso. Então a gente Exatamente. faz esse mapeamento. A partir do momento que tem esse contato, aí você tem lá os processos, e é muito comum a gente ver nessa jornada como os processos são feitos por diferentes áreas, a experiência do cliente muda a cada área, Sim, né? sim, Porque sim. cada um está no seu quadrado, né? As áreas dentro da empresa. O É. cliente não sabe que existem essas várias áreas. Para ele é uma empresa só. Ele Mas a enxerga. experiência dele numa área muito boa, na outra área muito ruim, ele fala assim, que raio de empresa é essa? É, exatamente. Não é? É, eu Porque já na hora de vender é muito bom, mas quando dá um problema, nossa senhora. a culpa não é de ninguém, né? Assim, É, eu tive não. uma experiência fantástica com isso. Eu comprei um produto pelo e-commerce e começou a demorar e eu entrei em contato com o saque, né? Para saber o Lógico. que tinha acontecido. E a resposta da pessoa foi: a gente já entregou para a transportadora, o problema agora é da É, transportadora. Eu falei assim, meu lógico. amigo, quem contratou a transportadora foi você, não fui eu. Não. Não é o que eu tenho a ver com isso, né? Assim, Exatamente. você é responsável por este processo ponta a ponta, quer É. ele seja interno, externo, passe por 300 áreas, e aí é aí que pega, né? A gente tem estruturas organizacionais que são do século XIX, do Taylor, né? Que elas agrupam as equipes dentro da empresa por conhecimento técnico. Então, eu tenho marketing, vendas, Isso. né? Tudo assim. Só que o cliente não enxerga áreas, o cliente enxerga Não. o fluxo, que é transversal a essas Uhum. áreas. Então, assim, Uhum. em algum momento as empresas precisam começar a pensar em se estruturar da maneira como o cliente vê, Sim. né? Como o cliente a vê. Que é a grande sacada das estruturas ágeis, né? As Uhum. estruturas ágeis, elas estão começando a se organizar em torno do fluxo de Sim. valor, né? Isso. E aí quando a gente já está entrando numa seara que é importante, que é o seguinte, que eu falo, né, que nós vivemos, né, enquanto estamos fora, né, das empresas, nós vivemos no século XXI. A partir do momento que você põe o pé na empresa, você tem que lidar como você é subordinado a uma hierarquia do século XX e tem que lidar com processos do século XIX, em alguns casos do século XVIII. É. Né? Claro que dá pau. Mas você falou uma palavra, né, metodologias ágeis. E aí, assim, esse é um ponto interessante de a gente trazer, porque tem dois aspectos. Primeiro, não há um projeto, né, que a gente tenha feito de inovação de uma empresa que não tocava nesse aspecto de rever processos internos. Né? Sempre tem, porque às vezes você vê um cliente sofrendo e você começa então a fazer um caminho para entrar na empresa, e quando você vai chegar num processo que foi mal desenhado, ou mal implementado, ou está sendo mal executado. Então, assim, você tem um processo. E aí, a gente sabe, né, que o mundo corporativo ele vive também de modas. E a Sim. última moda agora que veio, agora é processo ágil, Ágil. ágil. E aí, eu já notei em algumas empresas uma coisa interessante, né, que assim, processos ágeis. A empresa vai, pega uma mesa, um mesão,
coloca lá 4, 5, 6, 8 pessoas para trabalharem juntas no mesmo mesão e chama isso de processo ágil. Chama de squad. E chama de squad, que é outro nome também, mas tem squad da empresa. É claro que eu não sou um técnico de processos, mas é por isso que você está aqui. Eu tenho uma certa desconfiança, Angélica, que isso não rola, certo? Isso não vai funcionar. E depois vão falar que metodologias ágeis não funcionam. Já falam, né? Você você já encontra empresas por aí que falam assim, você nem toque no assunto de agilidade que eu não quero ouvir falar. Aqui dentro que não deu certo. Tentaram e não deu certo. Não deu certo. Porque isso não funciona. Isso não Porque, funciona, então. As pessoas gostam de pílulas mágicas, né? É muito difícil você mudar hábitos, mudar comportamentos, né? Essa é a parte mais difícil de toda a transformação que você faz. Basta dizer assim, se eu disser para você, olha, para você manter a sua imunidade alta e manter a sua saúde, você precisa cuidar da sua alimentação e fazer atividade física. Se vier outra pessoa e dizer assim, olha, mas para manter a sua saúde, sabe o que você faz? Você toma um comprimidinho desse aqui por dia que já resolve o seu problema. Opa. Daqui a 15 anos, talvez você vá ter câncer, mas toma esse comprimidinho que ele resolve mais rápido. A maioria das pessoas vai pelo comprimido, né? Porque mudar hábitos é difícil. E aí, o que acontece? Quando nasceu esse conceito, o pensamento ágil da agilidade, ele nasceu com este foco, né? Com o foco de valor para o cliente. Rapidez na entrega de valor para o cliente. Então, é olhar para o meu cliente. Como é que eu consigo me estruturar e adotar ferramentas que entreguem valor para o meu cliente de forma mais rápida, né? E que atenda a ele, né? Então, assim, se você pega o Manifesto Ágil, que é onde tudo nasceu, ele é composto de 4 valores e 12 princípios, basicamente. Ele não tem metodologia, ele não tem ferramenta, ele não tem nada. Ele te diz assim, olha, mude o seu modelo mental para colocar o valor para o cliente no centro de tudo. Né? Que bebe muito da mentalidade, da filosofia Lean, né? Vem disso, né? Sim. Só que as pessoas, como elas gostam de soluções rápidas, ao invés de elas entenderem que isso é uma mudança de modelo mental, né? Então, assim, eu tenho que começar a me estruturar em torno do meu fluxo de valor, eu tenho que enxergar o que é a experiência que meu cliente quer ter. Não, eu pego a ferramenta. Então, aí eu vou pegar um Scrum, eu vou pegar um Kanban, eu vou pegar um Sprint e eu vou implantar isso na minha empresa sem entender o que está por trás disso. Sim, então, eu mudo o nome das pessoas, então PMO virou PO, né? Crio um cara que é Scrum Master, mas eu continuo com a mesma mentalidade. Eu boto todo mundo sentado na mesma sala, mas cada um fazendo o seu pedacinho, sem o olhar para o todo, sem o conceito do fluxo de valor. Tem gente que acha que ser ágil é ter um quadro de Kanban com post-it colorido na parede. Post-it, Tem gente que acha que ser ágil é você fazer um daily meeting de 10 minutos por dia. Opa. Né? Mas continua tendo cronograma, né? Continua tendo que reportar cronograma para a gerência. Continua tendo Exatamente. Ó, então, assim, não mudou nada. Não mudou nada, assim, pois é. Ó, você sabe que eu tive que desativar os comentários, porque senão fica subindo um monte de letra no seu rosto. Mas é uma pena, né? Mas depois eu vou ver. Mas conforme a gente vai conversando, o que sobe de coraçãozinho é uma coisa absurda. Tudo quanto é cor de coração, o que é muito bom. E você sabe que eu tenho visto, como eu falei, eu não sou um técnico de processos, né? Mas a gente vê quando o negócio não funciona. A empresa vai lá, coloca um mesão, coloca 10 neguinhos lá para trabalhar e vai lá e eu tenho ágil. Aí o que acontece? Engargala o processo, porque tudo tem que passar por eles, certo? Piora. Pior, sabe o que eles fazem? Eles põem outra mesa, mais 10 pessoas e falam, agora eu tenho 2, vai desafogar. Não, afoga mais. E o pior, desmotiva as pessoas que estão trabalhando lá, porque vê que assim, trabalha feito um condenado e o negócio não melhora. E não anda. E na verdade, assim, se você não quer mudar o seu modelo mental, se você é uma empresa que... Porque tem muita empresa que fala assim, a gente trabalhou assim até agora e deu certo. E tudo bem, né? E tudo bem. Continue assim. Se você tem os seus colaboradores que não se importam de trabalhar assim e isso está dando certo, vai em frente. Não muda porque vai piorar, né? Porque se você mudar para o ágil, você tem que ter em mente que você vai mudar o teu modelo mental. Você vai ter um grupo de pessoas alinhado em torno de um fluxo de valor que vai ser responsável pelo fluxo inteiro, todos eles com metas compartilhadas,
sem hierarquia. É uma maneira de você responsabilizar as pessoas pela entrega de valor, sem ter alguém com o chicotinho cobrando. O que acontece em muita empresa é que o PO virou o antigo PMO, que ficava com o chicotinho cobrando data, cobrando entrega, cobrando... E não é isso. Eu tenho vontade de chorar, dói o fígado quando eu olho no LinkedIn e vejo lá o cargo do cara, é PO. Meu Deus! PO é um chapéu, é circunstancial. PO é o cara da equipe que naquele momento tem o maior conhecimento para falar com o cliente. Não é um cargo, né? Não é um cargo, é um chapéu. Porque hoje ele é PO, no outro projeto ele não é. Ele não é, exatamente. E o PO não tem hierarquia nenhuma sobre ninguém, entendeu? Justamente porque não é um cargo. Então, se a gente está numa fase do projeto, vamos supor que eu estou implantando um ERP, pega ponta a ponta, né? Se eu estou numa fase dele que eu estou implantando a parte financeira, o cara do meu squad que entende do financeiro, neste caso, vai vestir o chapéu de PO. Ele é o cara mais indicado para falar com o cliente nessa fase. Quando eu passar para outra fase do contábil, vai ser o cara que entende do contábil que vai usar o chapéu de PO. Ele é o cara para falar com o cliente. Então, assim, e tudo isso é um modelo mental diferente, né? É da mesma maneira que eu falo assim, as pessoas, elas primeiro contratam um ERP, ou primeiro desenvolvem o sistema, depois elas querem olhar processo. É sim. Não vai funcionar. Né? Claro, porque um pacote, um ERP, ele já tem um processo por dentro. Né? E você comprou, quando você comprou o pacote, você comprou o processo. Agora você vai querer olhar para ele. Então, assim, quando você adota a ferramenta, você tem que adotar o modelo mental também. Aí sobra para quem? Para o coitado do cara de TI, que fica recebendo um monte de demanda para customizar uma ferramenta que foi comprada. O cara chega e fala assim, nossa, o nosso SAP é muito engessado, a gente precisa de mais flexibilidade. Você, meu amigo que está ouvindo aqui essa entrevista, você trabalha em TI, você já deve ter ouvido isso, certamente. Os caras compram SAP e aí fala que o SAP é engessado, precisa dar uma flexibilidade. Precisa customizar. Precisa customizar o SAP. Assim, não dá. Como que eu automatizo sem conhecer meus processos? Né? Da mesma forma, como é que eu aplico uma ferramenta ágil, um Scrum, Kanban, sem ter a mentalidade do fluxo de valor, sem conhecer o fluxo de valor? Como que eu faço isso? Assim, isso aqui é o seguinte, nós estamos fazendo essa conversa aqui, eu estou me segurando para não falar muito, mas tem coisa que eu não aguento, que eu vou ter que falar. Você falou um negócio que é o seguinte, isso é uma mudança de modelo mental, que não sei o quê, sem hierarquia. Sem hierarquia, vamos pensar assim. Como que algumas empresas estão implementando? Coloca lá o mesão, coloca lá as 10 pessoas, não sei o quê, esse grupo aqui é o grupo ágil, e vai lá e PO, e Scrum Master, não sei o quê. Mas, assim, tudo que for discutido na mesa, você precisa reportar para mim. Eu que sou teu chefe, você tem que passar para ver se eu aprovo. Assim, primeiro, isso não é nenhuma metodologia de processos ágeis. Não sei o quê. Segundo, a chance disso dar errado é 100%. É 100%. É 100%, entende? Sim. Porque quando você determina um grupo desse para trabalhar, você está falando, grupo, você tem autonomia geral, você não tem que reportar nada. Esse grupo... você tem uma entrega para fazer num determinado espaço de tempo. Como você vai se organizar para fazer essas entregas? Como você vai fazer? Vocês decidem, você tem autonomia para isso, entendeu? O que acontece é que não é assim, né? Então, assim, você só piora. Você pode ser ágil, isso eu sempre falo, você pode ser ágil sem usar metodologia ágil nenhuma. Se você mudou o seu modelo mental, você cria a sua metodologia. Porque um dos grandes princípios do ágil é que você tenha menos documentação, menos acordos e mais resultado. À medida que você começa a se prender nos ritos de uma metodologia, nos artefatos, você já deixou de ser ágil. Né? Sim. Você está indo contra. Então, as pessoas têm a tendência a ser superficiais, eu acho. Né? Então, eu vi, achei bonito, deu certo na Spotify, deu certo na Netflix, então eu vou fazer, mas eu não vou atrás do que está por trás. Né? Sim. Que fez dar certo. Que eu falo, né, que assiste TED, ou vai o Vale do Silício, e vai lá e vê umas coisas legais, não sei o que, volta e fala, vamos implementar, porque como você falou, eu fui no Spotify e lá eles têm metodologias ágeis, vamos fazer aqui.
sem se aprofundar no que está por trás. E aí você tem uma estrutura, né, de uma empresa calcada na visão comando e controle. Aí você implementa uma metodologia dessa, mantendo o comando e controle. Sim, olha que maravilha. É a receita do fracasso, não tem Receita do outra. fracasso. É a receita do... Depois o cara não sabe por que não deu certo, entendeu? Exato. Então, eu vejo assim, as pessoas elas se prendem muito na forma, né? Nas soluções prontas, na casca, né? Na casca. Por quê? Porque mudar esse modelo de comando e controle é complicado, né? A gente tem uma estrutura onde quantidade de pessoas significa poder para o gestor. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Eu então, assim, eu gerenciei 500 pessoas, isso é poder. Exatamente. Isso é poder. E o que o ágil diz é assim, ó, você tem que ser mais eficiente. Mais eficiente significa menos gente. Menos gente, menos poder. Então, assim, como assim que eu vou abrir mão? Como né? assim? Como assim? Como assim? Então, normalmente você tem a alta direção, o C-level, que entende. E o resto, a média gerência, que é o pior, porque a média gerência fica sem papel, né? Ela fica sem função nessa mentalidade, né? Uhum. Então, assim, ó, se você não pretende mexer no modelo mental, no modelo de gestão, fica como tá, né? Melhora o processo e esquece do ágil, porque vai complicar, né? Veja só, e aí, assim, quanto mais a gente aprofunda nesse tema, mais visão do abismo a gente tem. Por quê? Porque assim, vou implementar, então vamos fazer direito, vamos não sei o quê, vamos fazer como a Angélica está falando. Aí você chega numa situação que você precisa mudar o organograma da sua empresa. Sim. Você precisa mudar aquele organograma vertical, cheio de quadradinhos, não sei o que, você tem que tombar ele. Tá vertical, você tem que fazer ele horizontal. Você muda assim, tudo. E aí você vê que os principais executivos passam a ter um papel muito mais consultivo do que diretivo. Né? Nesse novo papel. Exatamente. E eles não sabem fazer isso. Pois é. A maioria não sabe ser um líder consultivo. A maioria não sabe desenvolver pessoas. Ele sabe dizer o que fazer, ó, vai lá e faz assim. Né? Ou então, olha, ele controla o colaborador pela jornada de trabalho. Se ele está lá das 8 às 18. Né? Porque ele não sabe quais são as entregas. Ele não sabe quais são as entregas, ele não sabe o que era esperado para entregar hoje. Ele não sabe. Então, a maioria faz a gestão dessa maneira. Aliás, a pandemia foi... Dele, né? do tempo. Do tempo. Você chegou às 10 horas da manhã, você não trabalhou até agora. Isso aí é Taylor e Fayol. Quem fez a Taylor e Fayol. Estudou Taylor e Fayol da Revolução Industrial. Então, século XIX, né? E a gente continua. Então, processo do século XIX. Do século XIX. É isso que está em vigor ainda. Veja só, uma empresa que está estruturada hoje, que é uma empresa da chamada velha economia, está brigando no mercado com empresas que já nascem digitais com a outra visão já implementada. Como é que fica isso? E outra coisa, porque hoje você é comparado com tudo, né? Antigamente você era comparado com aquele concorrente do seu setor. Exatamente. Hoje eu espero que todo mundo seja, por exemplo, como o Uber. Claro. Que eu possa saber aonde você está, quanto tempo falta para você chegar, etc. Né? A gente compara tudo com tudo. E isso é a expectativa da experiência que o teu cliente tem. Né? Não dá mais para eu ter processos que vão fazendo passagem de bastão de área por área. Não cabe mais. Né? Só para exemplificar uma coisa que você falou, esse negócio aí de saber onde está, que não sei o quê. Uma empresa grande que vende os produtos e tal, aí você comprou, tem que entregar. Bom, aí o cliente liga no saque, fala, cadê o meu produto que eu comprei? Fala, tá na transportadora. Como você falou, não, tá bom, sei que tá na transportadora, mas aonde está? Aí a empresa fala, tá aí, tá, vai chegar em até 10 dias. Fala, não, eu sei que vai chegar em 10 dias, mas aonde está? A empresa não sabe dizer. Aí o cliente fala assim, deixa eu ver se eu entendi. Você é uma empresa multinacional gigantesca e não sabe onde está. Eu tenho aqui um aplicativo que eu chamo Motoboy. Sabe Motoboy? Eu vejo ele no meu celular, ele chegando. Exatamente. Ele pega o negócio em casa, vai entregar em tal lugar, eu vejo a motinho indo. A empresa de motoboy é capaz de dizer aonde está o motoboy. E uma empresa multinacional global que vende, não sabe. Não sabe. Esse é o nível de competição. E se você pressionar, eles vão falar assim para você, entra no site da transportadora. Exatamente. Eles têm o seu... Eu não contratei a transportadora. Você contratou a transportadora, né? Eu tenho um grande amigo que ele fala assim que SLA é coisa do demônio.
Então, eu ia entendeu? falar agora. Que é o E nível de aí, serviço assim, interno eu sou obrigada né, a concordar com ele, porque do jeito que as áreas são segmentadas, eu faço o meu pedaço e eu estabeleci um acordo com você. Sim. Se eu estou dentro do meu prazo, não importa se vai atrasar para o cliente, eu estou dentro do meu prazo. Claro. Entendeu? É essa visão segmentada. E isso vem de. Quando você falou assim, a gente tem que virar a estrutura, isso mexe, inclusive, no desdobramento do planejamento estratégico. Porque desdobrar planejamento estratégico por área dá uma bagunça desgraçada. Porque por que será que as metas de TI nunca estão alinhadas com as metas de negócio? Ou quando estão, é um sacrifício desgramado para colocar alinhado, né? O cascateamento ele tem que se dar pelo fluxo de valor, da cadeia de valor. Como é que eu quero aumentar minha receita em X%? Ok, em quais fluxos de valor isso está presente, né? Como que eu vou desdobrar isso por fluxo de valor? E aí, dentro daquele fluxo de valor, eu tenho as áreas trabalhando, mas não olhar por área. Tem empresa que eu conheço que tem meta por área, e claro que elas não são as mesmas. Aí, quando para cumprir a meta dela, ela precisa de TI tem outra, nunca vai casar, entendeu? Exatamente. Você sabe quando eu estou nas empresas e eu ouço a conversa de SLA, então assim, para quem não, né, muita gente que está vendo a gente aí não sabe o que é isso, não tem noção, enfim, não trabalha dentro de grandes empresas. Então, são as áreas internas que combinam entre si um prazo entre uma demanda que entra numa área, ela processa e passa para outra. Então, tem esses acordos internos. Bom, e aí, sempre quando tem essa discussão, eu falo o seguinte, olha, para mim o SLA não vale nada. Por quê não vale nada? Porque vocês não chamaram o cliente para participar. Vocês se acertam entre si e definem que, ó, numa área, eu tenho 2 dias para trabalhar, isso, o outro 3 dias, o outro 5. Quando você junta tudo, o cliente tem que esperar 45 dias para ter uma resposta. E o cliente quer uma resposta em 2. Ou seja, está todo mundo entregando o seu SLA e o cliente insatisfeito. E isso em todos os fluxos de valor, tá? Sim. Eu recentemente tive uma experiência de tentar... um amigo foi tentar fazer fechar um trial, né, desses contratos eletrônicos, né? Sim. E a gente ficou tentando cadastrar pelo site, porque daria para você cadastrar a empresa pelo site. Não conseguia, ligamos lá, né? Ele ligou lá. Quando ele ligou lá... Ligou pro saque. Não, ligou pro comercial, né? Porque ele falou assim, olha, liga pro comercial. Ligou pro comercial e falou assim, olha, a gente está tentando cadastrar, não consegue. Tá. Ah, não, isso daí é com a área técnica. Não, você não está entendendo, eu não sou cliente, eu estou tentando virar cliente. Não, mas isso aí é com a área técnica, né? E aí falou, tá bom, então me passa, né? Aí ele passou o número e teve a cara de pau, depois ele falou assim, mas se precisar de alguma coisa, você pode entrar em contato. E aí esse meu amigo virou para ele e falou assim, por quê? Você vai me mandar para a área técnica de novo, né? Sim, veja, eu estava tentando virar cliente. Olha onde chega a loucura dessa estrutura compartimentalizada, entendeu? Sim. Essa é a raiz de vários problemas, né? A cultura departamentalizada. A empresa é um bicho complexo demais. O que ela faz? Ela quebra em pedacinhos e dá, né, cada pedacinho para alguém cuidar. Exatamente. Isso foi, né, lá atrás, foi com base na visão do exército que isso foi feito, lá no início da Revolução Industrial, e que foi bem e funcionou até pouco tempo atrás. Agora não funciona mais. Não funciona mais. Mais. Eu vou te dizer uma coisa, Fábio, assim, ó, eu acho que o pior de tudo é que aí quando as coisas não dão certo, a culpa é das pessoas, né? Os gestores têm a tendência a colocar a culpa nas pessoas. E a culpa não é das pessoas. Quando você vai analisar, as pessoas estão fazendo o máximo que elas podem para fazer acontecer. Então, o motivo pelo qual empresas departamentalizadas dessas ainda conseguem entregar é porque as pessoas lá dentro estão se matando para fazer entregar. Que é o que está acontecendo. E porque elas, por intermédio dos relacionamentos entre eles, fazem acontecer. É no pessoal. Quebra meu galho aí. Quebra meu galho. Poxa, vê isso para mim. Então, elas estão fazendo acontecer, quando, na verdade, esse papel tinha que ser do gestor, tinha que ser da empresa, de refazer esses processos. Sim, você quer ver outro exemplo? Você vai em 30 áreas diferentes da mesma empresa, cada área tem seu painel de informações. Tudo aonde? No Excel. Claro, lógico. No Excel. Que aliás, um dia se parar... tirar o Excel de linha, as empresas param. Todas as empresas param.
E você Cada pergunta, uma... você tem CRM? Tenho. Você Opa, registra tudo? Não, mas eu ponho no Excel aqui porque, põe no né? Excel. Põe no Excel. É, dá medo o negócio, dá Dá medo, medo, né? dá Dá medo. medo. Enfim. Olha, é tanta coisa que a gente tem para falar, viu? Ó, esse é assunto para... Esse assunto vai muito Vai longe, mas é muito longe. gostoso falar, porque nós estamos falando não do processinho, né, que isso aqui, nós estamos falando de conceitos. É, Conceitos que antecedem a metodologia. Né? exatamente. Essa é a visão de trabalho. Como é que você pode implementar um negócio? Você não entende direito e você mantém a visão do passado. É o que eu falo, né? Hoje, a liderança nas empresas, né? Claro que tem exceções, mas a liderança das empresas foram treinadas, capacitadas em cursos universitários em MBAs do século XX, né? É isso que ele Sim, aprendeu. sim. E olha, grande parte dele já, o conhecimento é obsoletado já. E como é que você chega com uma coisa nova que ele não tem tempo de ver, porque tem Porque está 38 mil coisas, sobrecarregado, porque está exatamente. sobrecarregado. Negócio é difícil. É difícil, Exatamente, não é? exatamente. E o que é pior, né? Tem empresa que chega assim e fala assim, ó, Tó, faz ágil. Eu quero que Faz você ágil, faça ágil, né? faz ágil. E quando você... Ou a tal da transformação digital, que agora está na moda, né? Ah, eu quero fazer transformação digital. Transformação digital. E você faz uma única pergunta, por quê? Uhum. Qual é o propósito? Para que você quer fazer isso, né? Mas Raramente vem o cliente. Raramente, é difícil. É difícil. Vem porque está na moda, né? Eu quero fazer porque está na moda. Todo mundo faz. lógico, lógico, lógico. É o que eu falo, a inovação tem que estar a serviço de algo. A inovação não é um fim em si. Como eu falo Não, sempre, ninguém vai na padaria comprar meio quilo de inovação. A exatamente. inovação é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Você inova Exatamente. para alguma coisa. É o que eu pergunto, Assim, você quer inovar exatamente, para quê? assim. Assim Qual é o como o objetivo? processo, assim como o ágil, assim Assim como como, né? tecnologia, Assim como tecnologia. Para que você quer fazer isso, para que né? você quer? Exatamente. Teve uma época que muitas empresas gastaram fortunas mapeando processos, né? As Big Uhum. Five entregavam processo, aí joga lá aquele quilos e quilos de mapas de processo que o cara põe na gaveta e não olha nunca mais. O processo é Lógico. vivo, né? É, é, é. O objetivo de mapear tem que ser melhorar, tem que ser Uhum. gerenciar, né? Então Uhum. tudo tem que ter um propósito, assim como o ágil, né? Como tudo. Pois é, pois é. Querida, nosso combinado aqui é meia hora, né? Todas essas entrevistas aqui são de meia hora, a gente passou mais 5 minutos, porque eu estava com dó de terminar essa conversa, dó mesmo, porque a conversa é tão legal, né? Dá E eu pano pra quero, manga. muito. E é um assunto, gente, tão importante, de verdade, viu? Que as empresas deveriam olhar isso com mais carinho, com mais carinho. Mas, enfim, eu quero agradecer muito você, Angélica, a gente está nessa cruzada, né? Nós começamos em junho já. Você termina essa primeira leva, né? Dos entrevistados de junho. Que honra, E a né? E olha que partir turma de... de peso. Oi, turma de peso. A partir da quarta-feira, a gente começa os entrevistados de julho. Eu vou fazer um vídeo falando quais são todos eles, mas para adiantar, na próxima, deixa eu ver aqui, na próxima quinta-feira, dia 1º de julho, abrindo, nós vamos trazer aqui o Jerônimo Ramos, que é um especialista em microfinanças. Nós vamos falar de microcrédito, porque é uma coisa que está pegando muito para o pequeno empreendedor, e nós vamos falar sobre inovação, tendo essa perspectiva do pequeno empreendedor. Então vai ser muito legal também. Não deixem de assistir, de compartilhar. Próxima quarta-feira, 18h30 às 19 horas, nós vamos falar com o Jerônimo Ramos. Angélica, querida, muito obrigado pela Eu sua que atenção. agradeço. Certamente, como eu tenho falado para todos, né, você voltará para a gente falar aí sobre um outro assunto, né, trazendo Tricotar. um pouco mais de profundidade, tá bom? Eu que agradeço, Fábio. Obrigada. Gente, obrigado. Esperamos vocês na quarta-feira, 18h30, aqui mesmo no Horizon Consulting no Instagram, tá bom? Um abraço a todos. Até quarta-feira, então. Tchau, Angélica. Tchau, Obrigado. tchau, tchau. Obrigada eu.